Shalom, amados! Estamos aqui de volta com mais um vídeo do nosso canal Em Contexto com o Texto. Iremos abordar desta vez a respeito do livro Cantares de Salomão, também conhecido como Cântico dos Cânticos. Esse é o último livro que nós iremos tratar sobre a coleção dos livros poéticos da Bíblia. Conhecido também como Cântico dos Cânticos, Cantares de Salomão, ele é um dos livros, assim, talvez um dos mais controvertidos da Bíblia, na opinião dos teólogos, né, daqueles que estudam este livro. Não por conta do livro em si, claro que é sempre por conta da dificuldade que nós, como humanos, né, limitados, temos uma distância muito grande desse texto. São textos antigos, literatura, poesia antiga, escrita em um idioma antigo, não é? E nós temos realmente dificuldades em encontrar respostas para tudo aquilo que é apresentado no texto. Porém, temos que levar em consideração essa distância temporal, que são mais de 2000 anos, mais de 2500 anos em que foi escrito, em uma língua muito diferente, uma língua semítica oriental, com um povo de costumes totalmente diferentes do nosso. Então tudo isso deve ser considerado quando é feita a análise de uma literatura tão antiga. Alguns chegam até a duvidar da canonicidade do livro Cantares de Salomão. Porém, aqueles que veem dessa maneira, eles fazem, por um lado, puramente humano, né? O que eu havia dito, que Deus é perfeito, a inspiração da Bíblia ela é perfeita. Mas quando se procura fazer uma análise, é preciso que se coloque, né, a sua alma, o seu espírito em oração diante de Deus, para que venha receber, né, da melhor maneira possível a revelação, não é? Utilizando as ferramentas corretas, com toda a competência possível, para se extrair o melhor que a palavra de Deus pode nos trazer. Se bem que toda ela é boa, toda ela é útil, toda ela nos serve, mas se alguma coisa não compreendemos, isso não vem de Deus, isso vem de nós, a nossa dificuldade. Bom, mas sem mais delongas, se trata de um cântico nupcial, tá? De ordem espiritual, não tem nada de carnalidade nisso, de ordem espiritual, tanto que esse livro ele é muito utilizado, muito respeitado pelos próprios judeus, né? O povo hebreu que compôs esse livro entende o grande nível de espiritualidade que há nesse livro. Ele é um poema lírico, né? O que é um poema lírico? É aquele poema onde você vê o lirismo daquele que está se expressando, aquela pessoa que está se expressando, né, os seus sentimentos amorosos, né? Então, o próprio sentimento do escritor, do compositor, que foi Salomão, ele externando isso, né? Este amor, é uma honra, né, ao amor. Esse é o propósito do livro, de honrar o amor. E com um detalhe, o amor entre homem e mulher, tá? Nada de homossexualismo aqui não. Homem com homem, mulher com mulher, nada disso. Isso aqui é a Bíblia, como sempre faz, né? Ela está aqui apresentando a união entre homem e mulher, não é? Que é a união heterossexual. Também figura o amor de Deus entre ele e Israel. Aí o amor da igreja de Cristo, amor de Cristo com a sua igreja, melhor dizendo, né?
ou então de cada crente individualmente. Então tem esses três aspectos, não é? O amor entre Deus e Israel, o amor entre Cristo e a igreja, e o amor também de Deus com cada crente individualmente. Uma palavra, uma frase muito conhecida dentro do livro de Cantares de Salomão, que está no capítulo 2, versículo 16, na parte A: o meu amado é meu e eu sou dele. Em algumas traduções trazem: eu sou do meu amado e o meu amado é meu, né? Então é só uma troca de posição, mas a mensagem é a mesma, tá? Na língua hebraica fica como está aí embaixo: Dodili vanakhi lo, né? Dodili vanakhi lo, que é o meu amado é meu e eu sou dele. Então é uma expressão muito bonita, muito bela, muito clássica, até poderia dizer, dentro não somente do livro Cantares de Salomão, mas assim, dentro de um contexto cristocêntrico, né? Envolvendo Cristo e sua igreja. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu, é algo que é muito forte, é uma mensagem que ela ultrapassa todos os limites quando a gente fala de amor, tanto que muitas pessoas fora do ambiente eclesiástico, né, assim mesmo no âmbito secular, faz uso também desta palavra em cerimônias de casamento, em bodas, coisas desse tipo, né? Uma exaltação do amor, rica e ardente, em linguagem oriental, um amor que vence todos os obstáculos. Linguagem oriental, foi o que disse. Você vai encontrar muitas coisas, palavras e expressões e comparações, né? As comparações que são interessantes, porque muitas vezes são comparações que se chocam com as que nós temos na nossa cultura e na nossa língua. E nós muitas vezes pensamos até que pode parecer algo assim, digamos, deselegante, não é? Mas é a cultura do povo. Então isso aqui tem que entrar na nossa cabeça. Isso aqui é a linguagem antiga, isso é cultura oriental, cultura de muito tempo atrás, tá? Então a gente deve considerar isso, tá? Então uma opinião mais aceita é que a Sulamita, né, que é a jovem, que é uma das protagonistas junto com Salomão, né, neste livro, ela é uma jovem camponesa de Sulém, da região do Líbano, tá? Para quem não sabe, Líbano está ali ao norte, na região norte de Israel. E foi exatamente lá que, segundo se diz, né, foi que Salomão, em uma de suas viagens ao norte, ele descobriu esta jovem naquela região. A autoria é próprio Salomão, o próprio rei Salomão, inclusive capítulo 1, versículo 1 já atesta isso, né? No próprio livro. Ele escreveu, né, 1005 cânticos. Esses cânticos aqui incluem Cantares de Salomão. São cânticos dos cânticos que, na realidade, esse aqui é considerado o Shir HaShirim, que é o cântico dos cânticos, né, o mais exaltado. São 8 capítulos e foi escrito em meados de 965 a.C. É um livro que ele não fala de Deus, né? Está aí entre aspas, mas revela o seu amor através de ilustrações. Lembre-se que é poesia, tá? Ilustrações tipológicas como o amado. Então é tipológico. Então quem é esse amado? Obviamente que o próprio Deus, não é? É igual, por exemplo, quem já leu o livro de Esther, você não vai encontrar ali o nome de Deus, mas não quer dizer que Deus não esteja presente ali naquela história, né? Muitas vezes ele é apresentado de uma forma indireta, né? De uma forma oculta, mas está presente ali. Sua divisão é em 3 partes, tá? A primeira é a noiva no jardim, vai do capítulo 1, 3 e do 3 ao 5. E número 2, a recordação da noiva, né, do capítulo 3, versículo 6, 5, versículo 1. E número 3, as núpcias reais, né,
5, versículo 2 e o capítulo 8, versículo 14, né? O último capítulo, que é o capítulo 8. Sobre a sinopse do livro, é bem claro que se trata de um amor entre duas pessoas. Há eventualmente uma terceira pessoa envolvida, né? Que provavelmente pode ser um pastor. Mas a gente, se der tempo, vamos comentar a respeito disso também, tá? Claro que o livro ele tem muitas peculiaridades que tornaria esse vídeo aqui muito extenso mesmo, tá? Muito extenso para se comentar todas as nuances que aqui surgem. Há 3 escolas de interpretação, só para você ter ideia, não é? Assim, da dificuldade interpretativa do livro. Ele tem 3 escolas interpretativas, aliás, que eu irei falar aqui. Tem outras escolas, tem muitas outras escolas, mas aqui o que eu destaco são apenas essas 3 que estão aqui. Primeiro, que é a alegórica ou simbólica, que apresenta somente uma união espiritual entre Deus e Israel, Cristo e a igreja, tá? Então é algo puramente simbólico, certo? E tem a literal também, que simplesmente uma história de amor, né? Simplesmente uma história de amor. Então, nada mais do que isso, né? Uma história de amor sem valor espiritual, talvez algum valor moral, com certeza, valores morais, mas não tem nada de espiritual na questão literal dessa escola interpretativa. E D, que é a tipológica, tá? Tipológica, a intimidade e relações sentimentais entre Salomão, que seria um tipo de Cristo, e a Sulamita, que é um tipo da igreja, tá? E nós iremos, provavelmente vai ser apresentado mais dentro dessa questão da tipologia mesmo, né? O que mais a gente vai falar a respeito aqui durante essa aula. Então, número 1, a noiva no jardim. Cânticos dos Cânticos denota o mais excelente de todos os cânticos. Shir HaShirim, um superlativo no hebraico, né, que é o cântico dos cânticos. Então, diz respeito que é o mais excelente dos cânticos, né? Segundo o Dr. Hess, o rei Salomão foi visitar uma de suas vinhas no Monte Líbano, e lá ele encontrou a Sulamita. E ela foge disfarçando-se de pastor. O rei vai visitá-la e pede-a em casamento. E ela é levada a Jerusalém como esposa, como rainha já, né? Casada com ele. Isso é tremendo. Melhor é o amor de que o vinho, tá? E aqui a gente vai começar a apontar alguns versículos, algumas coisas pontuais, certo? O vinho, que é alvoroçado, que inclusive consta em Provérbios, né? Um livro também de Salomão, 31, versículo 6, atribuído a Salomão. Não somente ele, a gente sabe que também tem outros ali, né? Tem Lemuel, tem Agur. Enquanto que o amor de Deus é mais sublime do que qualquer outra coisa da vida. Olha só. E o vinho, ele é alvoroçado, né? Parafraseando aqui, o vinho, naquela época, mas hoje se tem a cachaça, se tem a cerveja, além do vinho, né? Cachaça, cerveja, tem uísque e até mesmo drogas. Então, o que acontece é que muitas vezes na união de duas pessoas, né, o casal ali, quando entra o vinho, quando entra a cachaça, a pinga, a cerveja, as drogas, então, sabe, tudo fica de ponta cabeça, de perna pro ar, entra uma encrenca terrível e culmina na separação, né? Em muitos casos ocorre violência doméstica, tanto contra a esposa, a mulher, como também até os próprios filhos, eles são vítimas por conta do vinho, né? Do vinho que a gente parafraseia, que a gente traz para a nossa contemporaneidade, né? Que hoje nós temos coisas que são piores ainda do que o próprio vinho. Temos as drogas, por exemplo, uma coisa terrível que vicia de tal maneira que a pessoa, para sair do vício das drogas, é uma grande dificuldade.
Como um unguento, que é o perfume, né, derramado, é o teu nome. Olha só, o teu nome. Quer dizer que está demonstrando aí, né, o nome de Cristo, né? O nome de Cristo aí, já que a gente está falando de tipologia, como é agradável. O nome de Cristo, ele tem um perfume. Você ouve falar o nome de Cristo, é uma sensação tão gostosa, tão boa, né? Por isso as virgens, né, que são os crentes, né, tipificando aqui os crentes, te amam. E o apóstolo Paulo, ele diz, né, tudo isso foi, isso corroborando aqui com a questão tipológica, né, quando a gente fala de tipologia, ela tem que ter realmente um respaldo contextual. E aqui nós temos, aqui em 1 Coríntios 10:6, quando Paulo ele diz, tudo isso foi descrito em figura, para edificação dos crentes, tá? Maravilhado com a beleza da Sulamita, Salomão diz no versículo 9, as éguas dos carros de Faraó te comparam, tá? Soa como algo grosseiro em nossa língua portuguesa, na nossa cultura. Para a época e cultura dos antigos, era um elogio de alto nível, devido às pompas que esse animal ostentava, né? Esses animais ostentavam. As do Egito eram as melhores. Então olha só, isso quando alguém desavisado, né, lê isso, é claro, não precisa nem ser desavisado, porque nem todo mundo, é lógico, vai ter a condição de estudar isso aqui, fazer um curso para entender essas coisas, mas não pode guardar essas dúvidas, sabe, no seu coração. Pergunte ao seu pastor, vá à escola dominical, pergunte ao seu professor da escola dominical. Se alguém não souber, pesquisa para poder esclarecer aos irmãos. Porque tem gente que vai ler um texto como esse aqui e vai ficar confuso. Não é bom ficar confuso, tá, gente? Não fica confuso, não. Procura conhecer. Aqui não é nenhuma palavra de grosseria que está sendo usada aqui de Salomão para com a Sulamita. Na realidade, na cultura passada, isso era uma comparação de alto nível, comparar com a égua. É claro que vai se fazer isso aqui no Brasil, né? Nesses dias que nós vivemos, é realmente uma agressão verbal muito grande, tá? Então nós temos que entender como que eram as expressões dos antigos, como que eles viam o objeto de comparação que eles faziam, né? O que tinha por detrás, quais eram as qualidades deste objeto de comparação para que eles pudessem fazer isso. Olha só, aqui fala do Egito. Nos dias de Salomão, os mais belos cavalos, as éguas, as mais caras, né, com a maior qualidade, vinham do Egito, né, tinham um valor inestimável. As éguas eram muito bem tratadas, eram belas, né, férteis e boas, né, para a guerra, né, para o trabalho, para cavalgar naqueles solos desérticos da região do Oriente Médio. Então a qualidade do animal e a pompa que uma égua tinha, né, quando vinha puxando uma carruagem de um nobre, como por exemplo o faraó, até mesmo como o rei Salomão. Rosa de Saron e lírio dos vales, também é muito conhecido, né, a rosa de Saron e lírio dos vales, com um detalhe, né? Olha só, veja bem, a esposa se declara como a rosa de Saron, em capítulo 1, versículo 18 a 21. E em 2:2, o esposo diz que a sua esposa é o lírio entre os espinhos, né? O que nós conhecemos como também lírio dos vales. E aí eu fico vendo, às vezes, né, alguns atribuem, né, a rosa de Saron e o lírio dos vales a Cristo, não é? Mas na realidade o que a gente está vendo aqui é que, na realidade, essa comparação ela é atribuída, né, é uma metáfora, né, é uma comparação, de fato, né, tem aqui o elemento, né, comparativo, o termo comparativo, que é o como, né, a preposição como. Então, como a rosa de Saron, né? Quem? A esposa se declara. Então aqui a gente está falando dela e não dele, tá? Então é ela que é, já que ela é um tipo da igreja, então a igreja é a rosa de Saron.
a igreja é chamada pelo esposo de o lírio entre os espinhos. Isso demonstra, né, a beleza e o perfume do lírio, né, da rosa de Saron, do lírio entre os espinhos. Que a igreja, ela é bela, ela tem um perfume de Cristo, né, ela tem um cheiro bom e agradável, embora esteja nesse mundo aqui, né, vivendo entre os espinhos deste mundo, desta vida. Estandarte do amor. Estandarte, quem não sabe, era uma bandeira, né, que muitas vezes se levava ali para a guerra, aquele estandarte, aquela bandeira, e as 12 tribos de Israel, cada uma também tinha o seu estandarte, né? Por exemplo, o estandarte, a bandeira da tribo de Judá, era e é um leão deitado, né? Então, a tribo de Judá, quando partia para a guerra, levava aquele estandarte com aquela bandeira com o desenho de um leão. O estandarte, então, aqui, né, o estandarte do amor. Veja só, a noiva deseja receber o amor do noivo, banquetear-se com ele e ser abençoada. Representa o período da igreja na terra, né? Tem um erro ortográfico aí, mas às vezes na correria, né? Mas a igreja glorificar a Deus, pregar a sua palavra, tá? Então, o estandarte, a bandeira da pregação do Evangelho, é justamente o amor, não é? O amor, o estandarte do amor, a bandeira do amor. Que coisa linda, né? Muitos não querem hastear a bandeira do amor, querem hastear a bandeira da guerra, da fofoca, da confusão, do disse e me disse. Mas a gente tem que aprender com a Bíblia, né? E apresentar, levantar, erguer a nossa bandeira, o nosso estandarte, que seja o amor, né? Levou-me à casa do banquete, e o seu estandarte sobre mim era o amor. Olha aí, que bonito! O seu estandarte sobre mim, a sua bandeira sobre mim era o amor. Sustentai-me com passas, maçãs, porque desfaleço de amor. Já pensou desfalecer de amor? É algo que é muito forte, né? Isso aqui não está sendo usado uma linguagem eufêmica, não é um eufemismo, não, né? Isso aqui está, na realidade, demonstrando, né, que esse desfaleço de amor é algo muito forte, é algo grandioso, né? É uma expressão assim muito forte, bem assim, digamos, uma hipérbole, né? Uma expressão de hipérbole. Desfalecer de amor é uma coisa que é muito forte, demonstra, não é uma paixão, né? Isso é amor mesmo. Está demonstrando aqui o amor da igreja por Cristo, e é esse justamente o amor que a igreja tem que ter, né? Olha só que coisa íntima. A sua mão esteja debaixo da minha cabeça, né? A sua mão esquerda debaixo da minha cabeça e a direita me abrace. Isso é muito lindo, né? Essa intimidade da igreja com Cristo, o amor, né? O amor é lindo. E tem a questão das raposas, lá do capítulo 2, versículo 15. Apanhai-nos as raposas, as rapozinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. E sempre tem, é claro, quando a relação está bonita, é claro que sempre vai ter, né, as raposinhas querendo ali se aproveitar. São chamadas de raposas, de raposinhas, mas são bem perniciosas. Elas representam os falsos profetas e as heresias que procuram entrar dentro das igrejas. Isso desde a época em que a igreja ela surgiu, né, que os apóstolos ali da igreja primitiva já lutavam contra isso. Pedro, João, o próprio apóstolo Paulo lutavam contra as heresias, né, do gnosticismo, de Marcion, do docetismo religioso e a doutrina de Jezabel e tanta coisa, não é? Os nicolaítas e por aí vai. Um sonho, né? Interessante essa passagem aqui do capítulo 3, que é provavelmente um sonho que a Sulamita teve, né? Pelo menos é o que a maioria dos teólogos dizem. Inclusive
o Dwight Lyman Moody, ele diz que é uma consequência da constante preocupação da esposa com o seu amado durante as horas do dia. Ali é como se ela tivesse um devaneio, né? Realmente tivesse um sonho. Existem elementos linguísticos que denotam que isso realmente foi um sonho, não somente nessa passagem, mas uma outra passagem lá para o fim também, que nós iremos também comentar rapidamente. Mas existem elementos linguísticos na análise de discurso que demonstram que isso é realmente como que um sonho, um devaneio que ela teve, tá? No cortejo nupcial, acompanhe comigo como está escrito aqui. Olha só, quem é esta que sobe do deserto, como colunas de fumaça, perfumada de mirra, de incenso e de todos os pós e mercadorias? Aí a resposta: eis que é a liteira de Salomão. Quem é esta? Não compara, cuidado, não vai dizer que pensar que esta, porque está no feminino, é a igreja ou é a sulamita, não, tá? A resposta vem embaixo, é uma pergunta retórica e já vem com a resposta, né? Eis que é a liteira. Para quem não sabe o que é a liteira é como se fosse aquele compartimento da carruagem onde a pessoa fica dentro ali. Existe um tipo de liteira que também é muito conhecido, que era aquela que era carregada por pessoas, né, pelos servos, que como a Arca da Aliança, né? Então tinha aqueles varais na liteira e tinha ali aquele compartimento onde ficava uma pessoa dentro e era carregada pelos escravos como a Arca da Aliança, sobre varais e a pessoa ali dentro, né? E essa é a liteira, tá? Quem é esta que sobe do deserto? Então esta é a liteira de Salomão. Salomão vinha dentro daquela liteira. 60 valentes estão ao redor dela, dos valentes de Israel, todos armados de espadas, destros na guerra, cada um com a sua espada à cinta por causa dos temores noturno. Corresponde provavelmente à segunda vinda de Cristo à terra, quando os salvos, né, da grande tribulação e os judeus o reconhecerão e o adorarão como verdadeiro rei. Também é de cunho escatológico. Elogios de Salomão à Sulamita no capítulo 4. Olha só o elogio. Como és formosa, querida minha. Como és formosa. Olha só, né, que expressão forte. Como és formosa, querida minha. Como és formosa. No capítulo 4. É como um hino de louvor, né? O mesmo Dwight Lyman Moody, ele também fala que é uma figura de linguagem que é melhor entendida e apreciada pela mente oriental, tá? Justamente porque você vai encontrar nesse capítulo aqui, não daria tempo de eu ler, mas eu quero que você leia. Pausa o vídeo aí e leia o capítulo 4, depois você volta aqui na continuação dos estudos, tá? Então você pode ler depois, mas eu sugeriria que você desse uma pausazinha aí e leia. Comece a ver as comparações que são feitas ali no capítulo 4. São comparações surpreendentes que chocam a nossa cultura muitas vezes. Coisas que muito desconhecidas para nós, né? Que não fazem sentido, mas isso é o pensamento do oriental. Por eles isso aqui é apreciado, porque é a forma que eles têm de ver o mundo, é a cosmovisão deles, né? A maneira que eles tinham de ver o mundo no passado. Hoje certamente é bem diferente do passado, mas, né, vivemos em um mundo moderno, globalizado, e é claro que eles conseguem entender, né, isso melhor do que nós, porque eles são donos dessa cultura antiga, né? Me refiro aqui aos hebreus, aos povos de Canaã. Jardim fechado é um tipo da igreja verdadeira, a igreja que é um jardim fechado, fechado para o pecado, fechado para o mundanismo e aberta unicamente para o Senhor Jesus Cristo, né, que é o noivo, que é o dono desta igreja. Quanto aos rudimentos do mundo, quanto ao pecado, quanto a tudo o que é, né, mundanismo, isso não pode entrar na igreja de forma alguma, né? Se você assistir, por exemplo, um dos vídeos que eu fiz falando sobre Eclesiastes, você vai ver lá no capítulo 5, né? Você pode ver, está aí na nossa playlist aqui do YouTube também, ver lá o que a gente fala sobre isso, sobre o mundanismo, né? Dentro da igreja lá de Eclesiastes, do capítulo 5.
Só você assistir esse vídeo também, tá bom? Núpcias reais, capítulo 5, também um devaneio, um sonho provavelmente, tá? Não sou eu que falo, isso aqui já é consenso de muitos estudiosos com relação a esses textos. É uma inesperada visita do amado. O poeta está eficientemente representando o esposo, que vem para sua esposa após ter caminhado muito através da noite, conforme se evidencia pelo orvalho que umedeceu os seus cabelos. Então, como se ele tivesse caminhado durante toda a noite, vindo de algum lugar, né? Vindo de algum deserto, e ele chega na porta e ele está ali, né? Pedindo para entrar, batendo para entrar. E a noiva, ela dá uma desculpa e ela diz assim: já despi minha roupa, como tornarei a me vestir? Já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar? Visto que naquela região, né, uma região de deserto, as pessoas saíam na rua, sujavam os pés, né, tinha poeira e tudo, suavam, né, como hoje que a gente entra no carro, sai, né, lá não, poeira. Então normalmente a pessoa à noite ela se banhava e não ia sair novamente para se sujar, porque tinha que se banhar novamente. Mas é uma desculpa furada aqui da moça apresentada. É claro que é uma narrativa dramática, né, mostrando aqui de forma tipológica a maneira como a igreja ela também se comporta aqui na terra. Olha só, eu abri ao meu amado, mas o meu amado tinha se retirado e ido, lá no capítulo 5, versículo 6. Quando ela se levantou, isso aqui não deixa de ser uma advertência para a igreja, tá? Já tinha ido, o noivo já tinha ido. Faz a gente se lembrar um pouco, né, sobre a parábola das 10 virgens. Me espancaram os guardas da cidade, pensando que fosse uma mulher de má reputação, né? Que ela fosse uma mulher de má reputação vagando, né? Aquelas horas da noite pela rua. Então ela foi espancada, ela apanhou dos guardas da cidade à noite, não é? Mas isso também provavelmente, tá? Um sonho, isso não foi algo literal, mas provavelmente um sonho, um devaneio. Você nota, inclusive, que acaba de repente, como se ela tivesse acordado daquele sonho, né? Mas parece um pesadelo, e há uma ruptura dentro desse texto, que há uma mudança, não há uma continuidade. Você não vê como acontece em narrativas como uma conclusão daquilo que havia feito, não é? Não acontece uma ruptura de repente e já surge uma outra situação, né? Palavras de louvor do amado, no capítulo 6. 60 são as rainhas e 80 as concubinas, e as virgens sem número, porém uma é a minha pomba, a minha imaculada, a única de sua mãe e a mais querida, daquela que a deu à luz. Viram-na as filhas e chamaram-na. Bem-aventuradas as rainhas, e as concubinas louvaram-na. Olha só que coisa interessante que é aqui, porque lembra que lá no começo eu disse que a Sulamita ela já volta como rainha, volta casada com o Salomão. Só que Salomão aqui, o texto diz que 60 são as rainhas, né? Que havia ali 60 rainhas e 80 concubinas. E elas não se sentiram enciumadas com relação a essa mulher. Muito pelo contrário. Elas viram uma virtude tão grande na Sulamita, quando esta veio do lado do rei Salomão, que elas louvaram, não é? Que elas de alguma forma, elas gostaram tanto, ficaram tão satisfeitas de ver aquela jovem, né? Que o termo utilizado aqui é louvaram, não no sentido de louvar a Deus, de adorar, mas de elogiar grandemente quem era aquela moça. Ela deveria ser uma pessoa realmente muito agradável, muito bela, e aquelas mulheres se alegraram por ver que o próprio rei Salomão amava daquela forma aquela mulher, né?
Alguns estudiosos dizem que essas rainhas, essas concubinas, elas representam as nações da terra em relação à igreja. É como a igreja é vista pelos povos. Talvez não hoje, né? Mas lá no futuro, como a igreja será vista. Algo mais futurístico, talvez até na época do milênio, né? Quando as nações estiverem sobre a terra, que verão a noiva do Cordeiro. Então é algo também tipológico com relação à igreja. E a pergunta do noivo, né? No capítulo 8, o noivo pergunta: quem é esta que sobe do deserto? Que sobe do deserto? A igreja não sobe de salões de beleza. Olha que interessante essa explicação, né? Essa colocação. A igreja não sobe de salões de beleza ou de sociedades profanas, mas do deserto. É um lugar que não é desejado. Então, a igreja, ela passa realmente pelo deserto. É lá que ela vai aprender, é lá que ela vai, através das provações, que ela vai amadurecer, que ela vai crescer, que ela vai aprender, né? Através da resiliência, da insistência, muitas vezes através das lágrimas, da dor, mas é ali que ela vai cultivar dentro dela a esperança de que um dia todo esse sofrimento irá acabar. E isso também é uma forma de demonstrar que a igreja ela tem essa fé e que por conta dessa fé ela vai alcançar realmente essa dádiva dos céus, né? Que é viver eternamente ao lado do noivo, que é Cristo. Uma irmã pequena ainda sem seios, está lá no capítulo 8, né? Uma passagem assim bem interessante também e muito pouco comentada, porque é de difícil realmente compreensão mesmo. Olha só, temos uma irmã pequena que ainda não tem seios. Que faremos a essa nossa irmã no dia em que dela se falar? O que a gente vai fazer quando se falar dela, né? Se ela for, e a gente tem aqui, ó, se ela for um muro, edificaremos sobre ela um palácio de prata. E se ela for uma porta, cercá-la-emos com tábuas de cedro. Olha só que não tem nada de mal sendo dito, né, para ser feito com essa irmã nova. Mas quem que ela representa, tá? Quem que ela representa? Parece se referir a um grupo de crentes. A igreja, inclusive, né? Um grupo de crentes da igreja sem doutrina. Tá? A gente sabe que a igreja ela é um corpo, né, com muitos membros, cuja cabeça é Cristo, mas quando a gente fala de a igreja ministerialmente falando, ela tem várias ramificações, pessoas de vários lugares do mundo. E a igreja não tem apenas uma cultura, ela tem assim várias culturas que formam a igreja, povos de vários lugares. E é claro, né, muitas igrejas diferentes, mas todas elas têm em comum que são igrejas do Senhor de fato. E a igreja não é perfeita, não é? Ela está a caminho da perfeição. E aqui demonstra que essa irmã mais nova, sem seios, né? Ela provavelmente mostra a incapacidade de amamentar alguém espiritualmente, né? Igrejas ou até mesmo líderes espirituais, né? Pseudo-líderes, que não têm a condição de alimentar a sua igreja com o leite espiritual. Então dá-se essa expressão sem seios. Mas não há nenhuma palavra de maldição, nenhuma palavra de juízo contra essas igrejas. Muito pelo contrário, né? O que está se dizendo aqui é que elas devem ser trabalhadas, né? Quando se diz aqui, ó, se ela for um muro, edificaremos sobre ela um palácio de prata. Isso aqui está falando para trabalhar, para poder fazer algo que venha realmente trazer essas pessoas, né? Essa igreja, a ter um potencial melhor do que esse que ele está executando agora, né? Colocá-la-emos com tábuas, cercá-la-emos com tábuas de cedro. Olha só, também mostra aqui o que? Uma evolução, né? Dá um upgrade aí nesse povo que está aí titubeando, né, na fé, ou ensinando de forma errada. Vem depressa a expressão bela lá no capítulo 8, já caminhando aqui para a conclusão da aula. Mas olha só, vem depressa, amado meu, faz-te semelhante ao gamo,
ou ao filho dos veados sobre os montes dos aromas, né? Olha só a linguagem, né? Eu volto ao mesmo ponto, linguagem mental, linguagem antiga, né? Você vai usar uma expressão dessa aqui, veados não vai pegar bem, né? Até mesmo para o pregador, ou a pregadora que vai falar sobre esse texto aqui, tem que falar realmente com muita propriedade sobre o que está falando, procurar sempre trazer à tona essa diferença cultural, para que o povo entenda. É muito importante que isso seja trabalhado nos cultos, tá? Nas escolas dominicais, cultos de doutrina. Mas olha só, esse texto ele coaduna com o Apocalipse 22:20. Ora vem Senhor Jesus, que é o nosso conhecido também como Maranata, né? Como termina o livro de Cânticos dos Cânticos, Cantares de Salomão, termina aí com um vem depressa, amado meu, né? Com ora venha, Senhor Jesus, com o Maranata. Então, não tenha dúvida que esse livro, Cânticos dos Cânticos, Cantares de Salomão, ele é uma história, né? Está contando aí, é uma narrativa alegórica, poética, nos moldes da poesia antiga, né? Com suas comparações muitas vezes difíceis de se conseguir compreender, mas de uma beleza inestimável, que aponta realmente para Cristo, o amor de Cristo para com a sua igreja e o amor da igreja também para com Cristo. E a gente vê, como vimos em alguns momentos, a igreja sendo realmente, passando por falhas, por dificuldades, mas que no fim a gente vê que o amor da igreja é um amor verdadeiro e que nunca vai acabar. E é por isso que essa igreja ela vai subir com Cristo, porque é uma igreja que a Bíblia nos mostra que o amor da igreja pelo Cordeiro e do Cordeiro pela igreja é um amor eterno. Então, fica aí, né? E eu termino com a nossa frase: Dodi li anochi lo. Meu amado é meu e eu sou dele. Que Deus em Cristo te abençoe e até o nosso próximo vídeo.